bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. E por que não dizer, de você que nos assiste aí na sua telinha. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a consultoria que mudou o conceito de gestão em benefícios, comercializando os produtos de vida, saúde, previdência, PCMSO, programa de benefícios e medicamentos e odontologia. E hoje quem está aqui com a gente é o Balista, que recebe suas perguntas, suas sugestões e críticas a respeito do nosso programa. E, por favor, participe. Balista, seja bem-vindo. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, telenautas. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para receber as suas perguntas, as suas questões, as suas dúvidas. Estejam à vontade, participem. O programa é feito por vocês e para vocês. Ronaldo? É isso aí, Balista. E hoje, no nosso programa, falaremos sobre menopausa com o Dr. Valdir Moreno Arévalo, ginecologista aqui da região do ABC. Seja bem-vindo, doutor. É um prazer tê-lo aqui conosco falando sobre esse assunto tão complicado para a mulherada. Foi aclamada a sua presença aqui. Bom dia, telenauta, bom dia, Balista, bom dia, Ronaldo. Bom muito dia. bom estar aqui de novo com vocês e realmente falar de um tema que cada vez aumenta mais, porque estamos vivendo mais. Então isso é um tema extremamente empolgante e que a gente vai tentar, pelo menos, dirimir o máximo possível das dúvidas das nossas telenautas. Bom dia, até para a gente começar, qual a definição de menopausa? A menopausa clássica quer dizer última menstruação. Nós temos a menarca, que é a primeira menstruação, que vai ocorrer lá por volta dos 12 anos, e menopausa é a última menstruação, que vai fazer parte de um processo chamado climatério. Tem uma idade específica para a entrada da menopausa, doutor? No nosso país, em média, por volta dos 50 anos, mas isso pode ocorrer 10 anos antes ou ocorrer 5 anos depois, mas em média 50 anos. Já se fala em menstruação com 9 anos de idade. Tem alguma relação da primeira menstruação com a menopausa ou não, doutor Valdir? Não. Isso daí é uma das grandes dúvidas que a paciente tem. Ela fala, se eu comecei cedo, eu vou terminar cedo. Não, não existe mais esse vínculo. E a gente tem que lembrar o seguinte, que hoje o fator alimentar ele tem influenciado demais nessas jovens para elas menstruarem precocemente. Então nós estamos tendo uma influência hormonal via comida, via alimentação, principalmente frango, e é uma das causas da antecipação da primeira menstruação, mas isso não vai implicar numa menopausa precoce. Ele não tem relação, então, a menstruação, a antecipação com a menopausa? Nenhuma. Nenhuma. Nada, nenhum vínculo. E quais sintomas mais frequentes associados à menopausa, doutor Valdir? Na realidade é uma série de fatores. O que a mulher percebe mais, ou o que ela reclama mais, é a famosa ondas de calor, que nós chamamos de fogacho. É um sintoma vascular, ele é intenso, a mulher realmente sente um desconforto muito grande, é como se você estivesse numa sauna, só que isso é feito em ondas, então ela é um movimento que vem do abdômen para o rosto, incomoda demais, e em seguida ela vai sentir frio, ela vai ter sensação de frio. Então, para a paciente é uma coisa que diminui muito a qualidade de vida. Agora vem as outras coisas que são as mais importantes. Ela vai começar a ter alterações vasculares, alterações a nível da microcirculação cerebral, vai alteração de pele, alterações nos cabelos, nas unhas, ressecamento vaginal, diminuição da libido. É quase um apocalipse para a mulher. Bom, Puxa vida. A notícia não muito boa. Doutora, você falou em climatério. Isso ainda existe alguma dúvida com relação à menopausa e climatério ou não? Existe uma confusão. Então a mulher ela acha que ela está na menopausa porque nós criamos esse hábito. Na realidade ela está no climatério. O que é o climatério? Ele vai mais ou menos 5 a 6 anos antes da última menstruação até 5, 10 anos depois da última menstruação. Então ele é um período. E nós achamos, ele roda por volta de 45 a 55 anos, 45 a 60 anos. Tem mulheres que vão ter mais sintomas, mulheres que vão ter menos sintomas, mulheres que vão valorizar mais esse período e mulheres que não vão perceber quase esse período. Mas então climatério é um período, menopausa é a última menstruação. Então climatério não tem, quer dizer, ela é a menopausa. Faz parte ela é a própria menopausa que o leigo conhece, que a mulher conhece. Estou na menopausa. Então ela está no climatério. Quer dizer, não tem... É o próprio. Na realidade, tem... é o período em que a mulher vai entrar na falência ovariana, ou seja, quando o ovário deixa de produzir os altos índices de estrogênio. E hoje se fala muito em depressão em função da menopausa. É fato, doutor Valdir, ou não? Ele é fato pelo seguinte, o estrógeno, que é o hormônio feminino, ele é um dos grandes responsáveis pelo emocional e pelo psique, pelo comportamento emocional dessa mulher.
ele está totalmente ligado aos fatores de relacionamento, aos fatores de vida social. E com a queda do estrogênio, essa mulher sofre uma diminuição da sua cognição. Ela passa a ter baixo valor, ela tem esse problema da baixa autoestima, ela começa a se sentir mal desejada, ela começa a ter uma imagem distorcida de si mesmo e isso facilita a depressão. Que coisa. Quer dizer, isso tudo influencia da menopausa? Da menopausa. O homem, ele vive isso da mesma forma na andropausa, que nós homens vamos ter isso a partir dos 60 anos. Tá. Quer dizer assim, nós temos dois hormônios chaves, e é interessante isso, né? A testosterona, ele é um hormônio que a gente chama C19, e o estrogênio, o estriol, ele é o C18, quer dizer, ele veio uma derivação do hormônio testosterona. Então, homens e mulheres com baixa de hormônio vão sentir todos esse quadro, vão entrar em depressão, desânimo, baixa libido, baixo desejo de vida social, nós vamos entrar num momento de se fechar, de ir para a caverna, né, que a gente fala. Isso daí realmente tem que ser tratado. Agora, quando você fala de baixo libido, isso tratar com um casal é que deve ser complicado, porque o homem, às vezes, você falou de 60 anos, normalmente está nativa, ainda mais com esses Viagra da vida, essa situação toda. A mulher, como é que ela pode passar essa informação para o marido, até para não ter nenhum problema? Se existe isso, eu estou só... Não, na realidade, existe hoje uma conscientização maior dos homens. Nós estamos mudando esse perfil do homem, né? Eu falo que nós deixamos de ser macho para ser homem. Isso houve uma evolução muito boa. Porque o macho antes não cedia nada, quer dizer, ele não tem nada, quem tem um problema é a mulher. Hoje o homem começou a participar das consultas com as suas mulheres, então fica mais fácil da gente informá-los. E quando ele não vai, nós chamamos. Então nós falamos, se possível, traga o seu esposo na próxima consulta, ele entendeu o processo. Isso aí não é uma coisa de você por si só, não é um desejo, você não fez isso por vontade própria, e sim por um processo fisiológico. Você está entrando num processo que você precisa, além de um tratamento, você precisa de muito mais carinho, muito mais atenção. Existe uma coisa complicada nessa área da sexualidade, principalmente, porque nós homens somos muito imediatistas e as mulheres não. Então, quanto mais esse homem acha que é ele quem faz o desejo da mulher, menos ele tem mulher. Está invertido. Está invertida a coisa. Ele achava que era... eu falo que, infelizmente, achou que tava o homem idolatra pênis, e ele acha que todo mundo idolatra pênis, a mulher não idolatra. Eu vi uma, doutor, que diz o seguinte, que o homem é que nem vassoura, né? Sem cabo não sai para nada. Com certeza. Mas na prática, a realidade é o seguinte, não adianta ter o cabo e não tem quem maneje bem. Também não resolve vai nada. Ficar encostado atrás da porta. Faz tudo bem. Valista, tem alguma pergunta? 4 participações aqui dos nossos telenautas já, doutor. Legal. A Rosana pergunta, por que os sintomas variam de mulheres para mulheres? Eu tenho muito calor à noite e quase não durmo. E minha irmã não tem. Existem vários fatores aí. Um deles é o peso. Então, a pessoa, às vezes, que tem um pouco mais de gordura no corpo, vai sentir menos esse efeito da falta do estrogênio, porque a gordura substitui, ela tem uma alteração periférica aí na química hormonal, em que essa mulher ela tem menos sensações de calor. Normalmente, a sensação de calor são em mulheres mais magras, longilíneas, elas têm essa sensação mais nítida. Mulheres do Mediterrâneo, ou seja, pacientes que são de origem italiana, portuguesa, espanhola, têm uma característica maior de fogachos. De outras regiões, menos. Apesar que são irmãs, mas você pode ter, no caso, a mãe ou seus pais ou seus avós dessa região, e uma delas pegou uma característica genética, a outra não. A atividade física tem um componente muito importante para aumentar ou diminuir fogacho. O tipo de alimentação tem uma importância muito grande para diminuir fogacho. Então, a coisa ela é muito individual. A gente fala que menopausa nós tratamos individualmente. Essa síndrome climatérica é tratada individualmente, porque realmente, às vezes, o que não é notado na outra é notado. Então, pode ser que a irmã tenha fogacho, ela não, mas pode ser que ela tenha alguns problemas de pele que a irmã não tenha. Ou que tenha alguns problemas vaginais que ela tenha e a irmã não tenha. A Claudelice tem 41 anos e ela pergunta o que ela pode fazer para amenizar os sintomas. Tem remédio, alimentação? Como fazer para minorar esse problema? Claudelice, a gente tem que enxergar uma coisa. A medicina hoje ela tem uma palavra de ordem chamada estilo de vida. O que é isso daí? Ou nós mudamos a nossa forma de viver, ou nós vamos pagar caro por isso. Quem está incluído no estilo de vida? Primeiro, alimentação.
segundo, atividade física, terceiro, relacionamento humano. São 3 coisas fundamentais para o ser humano. Se nós investirmos em atividade física, se nós tirarmos da nossa alimentação o excesso de sal, o excesso de açúcar, excesso de farinha e excesso de gordura, eu vou com certeza melhorar o meu sistema fisiológico, a minha função fisiológica, eu vou ter menos efeitos na menopausa. E terceiro e fundamental, relacionamento humano. Nós não fomos feitos para viver só. Quanto mais relacionamento humano nós tivermos, melhor a nossa condição emocional e minora esses sintomas da menopausa. Já a Maria Eugênia pergunta, quanto tempo dura a menopausa e parabeniza a sua participação no nosso programa hoje. Obrigado. Eu queria explicar uma coisa, isso é muito individual. Em média 5 anos, mas tem mulheres que sofrem até 15 anos. Eu tenho uma imagem muito forte na minha cabeça de uma senhora italiana que chegou no meu consultório aos 81 anos com 2 lencinhos na mão e ela ficava o tempo inteiro. Doutor, como é que o senhor tira isso? Doutor, como é que o senhor tira isso? Então você pega pessoas que aos 55 anos não tem mais sintomas e tem pessoas que aos 70 anos ainda está tendo o sintoma do fogacho. E ele é realmente irritante. A mulher ela acaba não tendo vida social porque ela se sente desconfortável em ver as pessoas vendo ela suando, transpirando ou tendo aquele vermelhão no rosto. Então a gente precisa tratar. E a gente tem que ir atrás do tratamento. Quer dizer que não tem idade, então pode ser que prolongue. Pode ser que perdure. E tem pessoas que nunca teve. O grande problema do climatério ou da menopausa é o seguinte, como eu não sinto, eu acho que ninguém sente. Entendi. E quem sente, a gente fala assim, não, isso é psicológico. Não é psicológico, é físico. Isso é uma reação física. Isso hoje é muito bem explicado. É uma situação vascular, pela falta do hormônio. Essa mulher tem uma vasoconstrição, vasodilatação rápida e isso aí dá essa sensação ruim. Olha só, para confirmar isso, essa tua afirmação, doutor. A Liliane cita assim, não estou na menopausa, pois meus exames não acusam. Não tenho calorões, mas meu libido desapareceu há mais de um ano para cá. O que pode ser? Existe uma confusão, ou na verdade é o seguinte, nós hoje temos essa questão de ter números na mão para poder tratar. Isso eu não consigo enxergar assim, eu sou meio antigo e eu falo que o que me manda é a clínica, né? Então, se você tem a sintomatologia, mesmo que teu hormônio esteja dando normal naquele dia em que você fez aquele determinado exame, eu trato você, não trato o exame. Por quê? Porque eu posso ter alguns níveis ainda de estrogênio circulante, e no dia que você faz ele está mais ou menos dentro da normalidade, porém você já vem sofrendo as consequências da baixa desse hormônio. Então a gente tem que começar com uma terapia mais leve, mas começar. Nós enxergamos assim que a mulher não pode perder qualidade de vida. Eu não posso esperar a coisa piorar para começar a tratar. Então, a libido, ela tem um componente hormonal importante, mas eu preciso ver outras coisas que nós falamos, que é a alimentação e o relacionamento humano. Como é que está a convivência, como é que está o namoro aí, como é que está essa parceria, como é que está a atividade física e a alimentação. Mas se você vê que isso aí está funcionando e não está tendo libido, a gente já entra com o hormônio para ajudar. A Rosana, doutor, ela está interagindo conosco aqui, até... Você já citou alguma coisa depois da primeira participação dela, mas como ela está interagindo, eu acho que é bacana a gente ressaltar isso daqui. Ela diz que ela é magra e a irmã é gordinha, né? Lembrando que ela falava assim que ela tem os calorões, né? E a irmã não tem. Confirmando, né? Aquilo que a gente falou, a pessoa obesa, ela tem um falso benefício de não ter calor. A gente tem que entender isso no negócio. O que acontece? A gordura, ela sofre uma alteração enzimática na periferia, isso na parte lá dentro do sangue, e ela vai formar um negócio chamado estrônimo. O que é isso, a estrona? A estrona é um hormônio que imita o estriol, mas ele é muito forte. Então você tem um outro risco na obesidade, que é o aumento de chance de câncer de mama. Por quê? Porque ela tem um hormônio mais forte dentro dela do que o hormônio natural. A Rita de Cássia, de Santo André, tocando até no assunto de hormônio, que você comentou agora. Hormônio implantado no corpo para reduzir os efeitos da menopausa é bom? Aumenta a musculatura também? Na realidade, durante alguns anos aí eu
Existe a menopausa precoce? Sim. A menopausa, ela pode vir fisiologicamente por uma falência ovariana, mas ela pode vir por uma questão cirúrgica, pacientes que tiraram os 2 ovários. Então, a partir do momento que ela tirou os ovários, ela não produz mais hormônios, ela entra em menopausa. Ela pode vir pós-quimioterapia ou radioterapia. Mulheres que infelizmente tiveram um câncer, não só de mama, mas um câncer, e teve que fazer radioterapia na região pélvica, ela pode antecipar a menopausa. E tem mulheres sem histórico familiar, genético, que entraram na menopausa por volta dos 35 anos. Se nós não atuarmos nessa época, essa mulher vai ter um envelhecimento precoce, e aí que é o grande problema. A partir do momento que eu reponho o que o ovário não está produzindo, então se aos 35 anos eu começo a repor esse hormônio, ela vai ter um envelhecimento normal lá depois dos seus 55, 60 anos. Caramba, mas só lá na frente. Só lá na frente, porque você está... Na verdade é o seguinte, a reposição é repor o que você tinha. Nós não estamos colocando nada a mais, nada diferente daquilo que o nosso corpo necessitava. Eu comparo muito uma coisa que a mulher não tem medo assim. A mulher que tirou tireoide ou tem hipotireoidismo, ela vai tomar hormônio tiroidiano a vida inteira. Mas quando se fala do hormônio ovariano, criou-se esse clima de algo negativo, de algo de risco, e a gente precisa tomar cuidado também no exagero desse peso em cima dele. E precisa tomar cuidado também que tipo de hormônio está sendo injetado. Sim, na realidade você tem sempre com um profissional da área. Porque assim, hoje a ginecologia ela é enorme. Você tem hoje a ginecologia obstetrícia, tem médicos que só tratam de mama, tem médicos que só tratam de fertilização e tem médicos que têm um pouco mais de afinidade com menopausa. Então esse médico está mais acostumado a lidar com hormônio. Agora, doutora, o senhor falou em alimentação, falou em climatério, falou uma série de coisas da menopausa. A menopausa, ela prejudica a saúde da mulher ou não? Porque dá a entender que ela está sempre, é o que o senhor falou, aquela parte de antissocial, quer dizer, se afasta de tudo. Mas na saúde, como é que fica? A menopausa mal conduzida, ela sem tratamento, sem orientação, sem atitude de alimentação, sem exercício, ela vai acelerar o envelhecimento feminino. Hoje nós sabemos que essa menopausa não cuidada facilita Alzheimer. Essa menopausa não cuidada facilita a osteoporose. Essa menopausa não cuidada facilita doenças cardiovasculares. Então, realmente, ela vai comprometer a saúde da mulher. Então, ela precisa de uma orientação, ela precisa de uma mudança de atitude, ela precisa ir atrás e prevenir. Então, a ideia hoje de se tratar climatério ou menopausa é prevenção. Nós estamos querendo prevenir. Nós não estamos querendo tratar depois. Quando acontece, vou lá e trato. Aconteceu, já não tem muito o que fazer. Hoje, a nossa ideia, o conceito bem estabelecido, é que essa mulher procure antes o ginecologista. Então, que ela tem aquele hábito de fazer aqueles exames anuais até chegar esse período do climatério, quando ela está chegando perto da menopausa. E provavelmente esse colega, esse médico, vai propor a ela alguns tratamentos para que ela não passe pelo sofrimento, não passe pelo calor, não passe pelos desgastes que a menopausa dá. E algum exame identifica isso? Você falou que não tem idade correta para o climatério. Normalmente, é assim, o exame físico e a conversa ele é muito mais importante que o exame laboratorial. Pelos sintomas. Pelos sintomas. Por quê? Se eu esperar esgotar esse ovário, vai levar um tempo. E ele já está tendo uma condição que a gente chama subclínica. Você tem a dose mínima lá de hormônio que está atuando em alguns lugares do corpo, mas não está atuando em outros. Por exemplo, a primeira parte a sentir realmente falta de estrogênio é a vagina. Nós falamos que é o primeiro sinalizador. Então, a pessoa até ainda menstrua de vez em quando, mas a vagina está ressecada, ela não está mais sendo elástica, ela está tendo dor na relação. Isso é um sinal. Olha, provavelmente eu estou com um nível mais baixo de hormônio, não é o nível que eu gostaria de ter, ou não, o que eu deveria ter. Porque não independe de idade, né? Quer dizer, todo o tratamento na realidade tem que fazer a consulta. Tem que estar sempre lá. A consulta anual da mulher, ela é interessante por causa disso. Nós vamos avaliar todos os fatores. Não só a prevenção de câncer, não só a prevenção de doenças de mama, mas também essa prevenção do climatério e a prevenção do envelhecimento precoce. Que essa mulher tem hoje um cuidado muito grande com o corpo, tem um cuidado muito grande com a estética. Mas ela precisa de uma orientação, porque não é o creme que melhora, é o remédio que melhora. A coisa vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a pessoa acha que passando creme está resolvido. Tá resolvido. E tudo bem, né? Infelizmente não é essa a realidade. E tem muitas empresas, ainda tem mulher que evita ir no ginecologista, né, doutor? E tem semelhança, tem ligação a climatério com câncer de mama, doutor Valdir? Na realidade, está muito constante, né? O câncer de mama, ele tem o seu ápice, o auge da incidência de câncer de mama por volta dos 55 anos, que é o período da menopausa.
Então essa mulher tem que estar nesse médico. Existe um erro estratégico de mulheres que falam assim, eu parei de menstruar, não preciso mais ir no médico, não engravido mais. Não, é nesse período que você mais precisa ir no médico, principalmente para prevenir as doenças graves. Marisa, tem alguma pergunta? Sim, a Cassiana está participando aqui conosco, perguntando se o Dr. Valdir é favorável à reposição hormonal, com que idade é indicado e se ameniza os sintomas da menopausa. Olha, eu sempre fui favorável. Eu entendo da seguinte forma. A natureza propôs menopausa, propôs climatério para a mulher não engravidar. Porque você já imaginou você com 60 anos engravidando? Imagina. Um crime. Então o que a natureza fez? Olha, você tem um prazo para ser mãe, que é até os 45, 50 anos. Parou. Então agora eu sou obrigado, infelizmente você vai pagar um preço. Nós vamos parar com o seu ovário, vamos diminuir o seu hormônio. O que eu vou fazer? Eu vou só continuar esse hormônio. Aí você vai falar assim, mas antigamente não usava. Realmente, antigamente não usava, a mulher morria antes. Porque a expectativa de vida da mulher há 50 anos atrás era 45 anos. Hoje é 75. Então você tem mais 30 anos, ou pelo menos 20 anos de vida pós-menopausa. Se eu puder dar 10 anos de qualidade de vida, essa mulher vai aproveitar bem a vida. E é essa a proposta. É lógico que tudo com critério. E uma coisa para vocês entenderem, reposição hormonal, ela é mais ou menos 1/3 daquilo que a mulher tomava como anticoncepcional. Então a mulher já fez uso de hormônio durante a vida dela. E a gente vai dar uma mínima dose necessária para ter o quê? Para acabar com os efeitos colaterais da menopausa do climatério. Então, sendo feito com critério, com segmento, é excelente. Eu sempre acreditei, sempre dei para minhas pacientes. Né? Eu falo isso abertamente. Minha mãe, eu fiz terapia hormonal na minha mãe, faço terapia hormonal na minha esposa, sem problema nenhum, sem culpa. Dr. Valdir Balista, nós vamos para um rápido intervalo, então não sai daí que a gente já volta mais com o bate-papo com o Dr. Valdir, ginecologista do ABC.